Essa é uma aula em que você vai aprender a ler artigos científicos. Do zero. Não sei nada, não sei nem por onde começar. Essa é a aula para você. E a minha missão é te explicar da forma mais simples e da forma mais eficiente possível como que você pode fazer para ler artigos científicos e interpretar informações científicas por conta própria, de forma clara, de forma que você se sente confiante de que você abriu um estudo ou alguns estudos, você entendeu o que estava escrito lá depois de ter lido, você conseguiu interpretar para saber o que aqueles resultados significam, você conseguiu discernir se esse estudo aqui é importante ou não para o mundo real, para alguma coisa, e você conseguiu se aproximar mais da verdade, né, no final das contas. Por que eu acredito que essa aula seja para você? Além do fato de você estar aqui assistindo, eu acredito que essa aula seja para você porque você já entendeu, muito provavelmente, que os artigos científicos eles são a base de tudo. Ciência, pesquisa é a base de tudo. Pesquisa científica, estudos científicos, experimentos científicos foram o que permitiram com que a gente estivesse aqui hoje. Porque sem ciência não existiria eletricidade. Não existiria internet. Sem ciência, muita gente não estaria viva aqui hoje, que está aqui assistindo. Talvez algumas pessoas não tivessem nascido, talvez algumas pessoas não estivessem mais entre nós, porque a ciência conseguiu descobrir, elaborar, desenvolver antibióticos, nos ajudou a desenvolver vacinas, nos ajudou a desenvolver diversos medicamentos, nos ajudou a desenvolver conhecimento para saber o que é uma alimentação saudável, nos ajudou a desenvolver o raio-x, um monte de coisa. A ciência permite com que a gente viva por mais tempo e viva melhor. E, cara, isso é incrível, né? Isso é uma parte muito incrível. E muita gente, quando pensa nas descobertas, nas maravilhas, nos avanços que a ciência conseguiu na história permitir pra gente, com que a gente estivesse aqui e vivendo mais e melhor, a gente pensa muito no cientista, né? No pesquisador. Nossa, os pesquisadores cientistas são os heróis. Eles são as pessoas que descobrem os negócios, as paradas lá. Isso causa dois problemas, né? Primeiro, um problema maior, que eu diria, que é a gente coloca muita responsabilidade no cientista, no pesquisador. E daqui a pouco você vai ver que não é bem por aí, tá? E o segundo ponto é que a gente acredita que o cientista e o pesquisador, como ele já criou várias coisas e causou muito progresso para a nossa saúde, ele melhora muitas coisas da nossa vida, cara, cientistas e pesquisadores sabem o que estão fazendo. Logo, cientistas e pesquisadores fazem bons trabalhos. Fazem trabalhos que são úteis. Fazem trabalhos que são verdadeiros, que são fidedignos, que são confiáveis. A grande origem por trás da nossa grande confiança na ciência é justamente porque a gente vê muitas coisas boas que foram inventadas pela ciência. Logo, ciência faz coisa boa. Então, e aí que é o problema, então toda ciência faz coisa boa. Toda ciência é bem feita. E aqui que é um dos pontos que você vai ver hoje, tá? Que eu vou comentar com você hoje, que infelizmente não é verdade. Uma parte da ciência é boa, uma parte da ciência causa progresso, uma parte da ciência vale a pena ser lida. Mas uma outra parte, e há uma boa razão para a gente suspeitar que é a maior parte da ciência, não vale a pena você investir o seu tempo nela. Infelizmente. Agora você já deve ter pensado que um dos pontos principais é que a ciência ela seja bem feita, certo? Comentei agora que ciência bem feita ela causa progresso, ela causa benefício, ela vale a pena ser lida, certo? Ela vale a pena ser considerada. Então você já sabe que para a ciência fazer bem para o mundo, para a ciência ser útil, ela precisa pelo menos de um fator, que é o quê? Ser bem feita. Então tá aqui um dos pontos importantes dessa aula, tá? A ciência precisa ser bem feita. Agora, tem uma outra coisa. Existe um outro ponto. São duas coisas que fazem com que a ciência seja útil pra gente. Primeiro, ela deve ser bem feita. E o segundo ponto, que eu não tinha comentado até agora, ela precisa ser bem utilizada. A gente tem que fazer bom uso da ciência. Não basta simplesmente um estudo científico ser feito, ser produzido. O artigo foi escrito a partir de um estudo, um experimento, e ele foi publicado e pronto, tá lá. O que isso vai mudar no mundo? Isso vai fazer o quê? Vai causar alguma coisa? Vai causar algum benefício? A mera existência de um pedaço de papel com alguma coisa escrita, de um experimento que aconteceu, isso faz o quê? Isso não faz nada. A ciência por si só não é capaz de mudar absolutamente nada
no mundo. Nós, seres humanos, a gente consegue mudar o mundo a partir da ciência. E essa frase pode parecer muito lógica e intuitiva para todo mundo, tá? Mas não é tanto assim. Por quê? É lógico e intuitivo por quê? Porque, bom, é claro que é o ser humano que causa progresso a partir da ciência, porque a gente que produz ela, mas não é só isso. A gente produz ela, a ciência é bem feita. E a gente também utiliza ela. As pessoas que fazem mudanças no mundo não necessariamente são as pessoas que produziram aquela pesquisa científica que trouxe resultados e informações úteis e valiosas. São as pessoas que pegam aquelas informações e tomam decisões. E sabem aplicar aquelas informações no mundo real, seja para tomar uma decisão na prática clínica, seja para tomar uma decisão em políticas públicas, para tomar uma decisão dentro de uma empresa, para tomar uma decisão no que eu vou investir meu dinheiro, meus recursos que são limitados. E é aí que todo mundo vai se inserir. É aí que você que está me assistindo, que está me ouvindo, vai se inserir. Você, independente se você é um pesquisador ou não é um pesquisador, se é um cientista ou não é um cientista, você faz parte de um grupo de pessoas que vai mudar o mundo, que muda o mundo de alguma maneira usando ciência. Se você consegue fazer um bom uso da ciência, se você consegue ler, interpretar, entender até que ponto essa ciência é relevante ou não. Então a ciência não faz nada sozinha, a gente vai fazer mudança no mundo em maior ou menor escala a partir da ciência. E para a gente fazer isso, a gente precisa entender a ciência. E como que a gente faz uma leitura científica? Olha, tem muita gente que já pega e pensa, tá, leitura de artigos científicos é abrir um artigo científico e identificar imediatamente se o estudo é bom ou não, se o que o resultado está me dizendo, se eu posso aplicar ou não posso aplicar na prática, se é relevante ou não é relevante, tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente vai colocando a carroça na frente dos bois, né? E uma das coisas que eu gosto de fazer é deixar vocês um pouco mais tranquilos em relação a isso e deixar bem claro que, cara, calma. Primeira coisa, calma. Você não vai pensar a partir de hoje que a leitura de artigos científicos é uma coisa só. Na verdade, são várias coisas. Tá? O mundo da leitura e interpretação científica, no mínimo, ele vai ser dividido em 4 grandes habilidades que você vai ter que ter em mente daqui em diante. Você vai conscientemente pensar nessas 4 habilidades e pensar em desenvolver elas. Tá? A primeira habilidade é a habilidade de procurar. Então, antes de tudo, antes de você tentar interpretar um artigo científico, cara, é importante que você saiba onde você encontra informações. Não basta você, eu sei ler artigos científicos, mas eu não sei encontrar, não sei onde que eu busco eles, eu não sei de que forma eu busco esses artigos científicos. É um grande erro. Por quê? Porque muitas vezes você vai tentar encontrar de uma forma inadequada, ineficiente, você vai encontrar um estudo isolado que mostra que talvez o ômega 3 seja benéfico para a depressão, e você não identifica outros 15 que não falam isso exatamente, que concluem outra coisa. Ou porque alguém citou aquele estudo e aí você encontrou ele porque alguém falou, alguém citou, alguém mencionou, mas talvez você não tivesse sucesso para encontrar esse estudo que alguém falou. Saca? Então você tem que ter a habilidade de procurar. A habilidade de procurar é apenas a primeira. A segunda habilidade que você vai ter que ter é a habilidade de entender. E o que é entender um artigo científico? Entender o artigo científico é você ter clareza do porquê que ele existe. Por que o artigo científico foi conduzido? A pesquisa não surge do nada, pop. Não é um negócio que surge do nada e você simplesmente aceita que ela existe e tá bom, tá show. Eu vou seguir interpretar o estudo independente do porquê que ele foi feito. Não. Você tem que ter clareza de qual é a hipótese ali por trás. Qual é a teoria, a fundamentação teórica para que esse estudo tenha sido conduzido. Tá? A justificativa. Entendendo, isso é só uma parte do entender, tá? O entender ele vai envolver por que esse negócio existe, por que fizeram esse estudo. Ele vai envolver também entender qual é a hipótese que está sendo testada exatamente. Exatamente. Anota aí, tá? Por que eu estou falando exatamente? Porque estudos científicos testam hipóteses específicas. Você não olha para a ciência e pensa, será que a ciência consegue me dizer se comer peixe faz bem? A ciência vai olhar para você e vai falar, meu amigo, eu não vou responder isso aí para você, tá? Eu nem vou dizer o que eu estou pensando sobre você, eu não quero te ofender. A ciência ia fazer isso se você perguntasse para ela. Por quê? Porque não tem como responder essa pergunta. A ciência não consegue responder perguntas genéricas abertas. Comer peixe faz bem? Não tem como. A ciência consegue testar hipóteses e hipóteses precisam ser bem delineadas, bem específicas. Você vai ter que perguntar, no mínimo,
o seguinte, olha, será que consumir determinada quantidade de peixe com determinada frequência por algum tempo, ou seja, por determinado horizonte temporal, então, ó, já especifiquei um monte de coisa da minha, o quê? Intervenção. Eu já falei que o peixe é o consumo em tal quantidade, com tal frequência, por não sei quanto tempo. Pronto. Então agora o consumo de peixe não é comer peixe. É comer peixe muito mais qualificado. Especifiquei mais isso. O que eu vou ter que também ter? Eu tenho que ter um comparador. Então esse é um outro elemento da minha pergunta de pesquisa. Eu tenho ali minha intervenção, agora eu tenho um comparador. Por quê? Porque não adianta eu falar qual é o benefício de comer peixe. O benefício de comer peixe isolado faz muito pouco sentido. Eu quero entender qual é o benefício de comer peixe em vez de comer carne vermelha, por exemplo. Certo? Porque na dieta de alguém a gente vai ter que tirar um alimento para colocar outro no lugar. Então eu vou ter que ter um comparador. Comparado com o quê? Comparado com consumir carne vermelha no lugar do peixe, por exemplo, ou frango, qualquer outra coisa que seja. Para qual pessoa? Isso importa também. Porque talvez consumir peixe não cause o mesmo efeito em uma pessoa idosa ou uma pessoa muito jovem, um adulto que tem comorbidade, um adulto que não tem comorbidade, uma criança de 3 anos de idade, uma criança de 9 anos de idade, um adolescente de 16 anos de idade. Talvez o efeito seja diferente, então eu preciso esclarecer muito bem quem é essa pessoa. E não é só a idade dessa pessoa, é hábitos alimentares. Será que eu orientar maior consumo de peixe, em vez de carne vermelha, para pessoas com dislipidemia e triglicerídeos muito aumentados, com alto risco cardiovascular, vai ser benéfico? Opa, aqui está muito mais interessante, porque agora eu estou especificando a minha população direitinho. Eu estou especificando que são pessoas adultas, que têm doença cardiovascular ou alto risco para doença cardiovascular e que têm triglicerídeos aumentados. Veja que eu estou tendo uma noção muito mais clara agora de quem é a pessoa que eu estou tratando. Isso vai ser diretamente relevante para uma etapa mais adiante, que vai ser para quem esse resultado se aplica. Eu vou generalizar isso para quem? Olha, está muito claro para mim para quem eu vou generalizar agora. Porque eu falei quem era a minha população de interesse. Eu falei qual era o consumo de peixe, o padrão de consumo de peixe. Eu falei qual era o meu comparador, ou seja, eu estou tirando o que da dieta para botar peixe no lugar. Compreende? Então eu estou tendo uma situação aqui muito mais específica. E isso me ajuda a saber o que fazer no mundo real. Agora, não terminei, tá? Eu falei do elemento da população, falei do elemento da intervenção, o elemento da comparador, né? E agora tem mais um elemento, que é o quê? O elemento do desfecho. Então, são 4 elementos principais. O desfecho é o último. Desfecho é o quê? O que vai acontecer com a pessoa? Você não pode pensar, será que comer peixe faz bem? Faz bem para quê? Qual é a finalidade? O que é fazer bem? O que é ser mais saudável? O que é ser mais interessante para a sua saúde? A ciência não sabe o que é isso, não sabe o que você tem em mente quando você diz essas palavras abstratas e vagas e genéricas. A ciência não é vaga, a ciência não é genérica, a ciência não é abstrata. Ela precisa de informações. E quando você fala que você vai estar interessado em saber qual é o efeito de orientar um consumo maior de peixe no lugar de carne vermelha para adultos com dislipidemia e obesidade e alto risco cardiovascular e triglicerídeos aumentados para prevenção de infarto, a ciência vai conseguir te ajudar e ela vai te dar uma resposta. Porque agora você especificou a sua pergunta de pesquisa. Agora você transformou a sua dúvida, será que comer peixe faz bem? Em uma dúvida clínica que pode ser cientificamente respondida. Anota isso, tá? Suas dúvidas devem ser dúvidas clínicas que podem ser cientificamente respondidas. E para isso, você precisa ser o mais específico possível no seu questionamento aí, na sua hipótese. E para isso, você vai usar esses 4 elementos daqui em diante. População, intervenção, comparador, desfecho. 4 elementos principais. Isso é o quê? O acrônimo PICO, né? Se você está familiarizado já com o estudo de medicina baseada em evidências, prática baseada em evidências, você sabe o que é um acrônimo PICO. É literalmente isso, tá? Esses 4 componentes vai ficar na sua cabeça daqui em diante. PICO. Tá? Bom, e o entender o artigo científico não termina por aí, tá? Agora a gente entende qual é a hipótese, o que está sendo testado. Você entendeu agora qual é a hipótese, o que está sendo testado. O que mais envolve o entender o artigo científico? Vai envolver o quê? Vai envolver você perguntar para o artigo científico como que essa hipótese foi testada. Então, essa já é uma pergunta importante. Como que essa hipótese foi testada?
Nem todo artigo científico vai testar a mesma hipótese da mesma maneira. Existem várias possíveis formas de chegar numa resposta. Cara, São Paulo, para você sair de um bairro para outro, só tem um caminho? Só tem um caminho para você sair de... Pô, eu vou usar sempre o mesmo exemplo que eu sempre uso, tá? Porque eu não sou muito familiarizado com São Paulo. Mas para você sair, sei lá, do centro para ir para Perdizes. Centro para Perdizes, de carro. Só tem um caminho. É só pegando a esquerda, esquerda, indo reto, direita, esquerda e vai reto. Não, esse não é o caminho de verdade, tá? Mas é só esse caminho? Não, né, gente? Tem muitos caminhos que levam para o mesmo lugar. E a ciência funciona dessa maneira também. Você consegue tomar vários caminhos diferentes para tentar responder uma mesma pergunta. Quanto mais específico você é nessa sua pergunta, claro, menos caminhos existem, tá? No entanto, existem múltiplos caminhos. Por isso que os estudos eles acabam não sendo sempre iguaizinhos uns aos outros, porque tem umas formas de levemente diferentes de responder a mesma ideia, a mesma hipótese, beleza? Então, isso é uma coisa que você vai ter que se perguntar. O que este estudo que eu estou lendo fez para testar essa hipótese? Como que ele tentou responder essa hipótese? Tá? E o outro ponto que você vai ter que se perguntar na hora de ler o artigo científico. Eu não posso só perguntar para o estudo como que ele fez para responder essa hipótese, né? Eu tenho que perguntar se essa forma de desenho científico que ele usou para responder essa hipótese fez sentido. Será que foi adequado ou não esse tipo de desenho? Porque é possível sim que um estudo seja feito e não seja uma forma tão adequada assim, e ele seja até publicado numa revista científica, tá? Então esse é um outro questionamento. Você está vendo que eu estou fazendo vários questionamentos aqui? Eu estou fazendo perguntas para o artigo científico. Eu quero que você anote esse ponto aqui, que é um ponto muito importante da aula, tá? Que é o ponto de que, cara, a sua leitura, ela não vai ser uma leitura passiva, e muito provavelmente ela é. Muito provavelmente você pega o artigo científico e você começa a ler do início até o fim, como se fosse um livro, como se fosse uma historinha. E isso é extremamente perigoso. É perigoso porque isso é chato pra cacete. Você não vai conseguir ler os artigos de forma rápida e eficiente, lendo do início até o fim, lendo a introdução, e depois o método, e aí toda aquela detalhezinhos de método que muitas vezes você não precisa ler tudo para entender a metodologia do estudo. Você tem que ler as coisas que realmente importam. Aí depois todos os resultados, aí depois a discussão inteira. Você vai pular a metodologia, você não vai entender nada dos resultados, porque está tudo confuso, porque você pulou um monte de coisa da metodologia, porque a introdução já foi meio chata. Aí tem um monte de coisa da discussão que é simplesmente uma interpretação altamente subjetiva dos autores, que eles citam o que eles querem, que eles interpretam do jeito que eles querem os estudos. E aí você fica numa posição como? Cara, eu não nasci para isso. Esse negócio aqui eu não entendi desgraça nenhuma. Deixa eu ver a conclusão aqui, deixa eu ver se me parece mais ou menos faz sentido ou não. Depois eu pergunto para alguém ali no Instagram se é realmente isso aí ou não e acabou. Agora, esse é o jeito errado, né? Esse é o jeito errado de fazer as coisas. Qual é o jeito certo de você ler um artigo científico? O jeito certo de ler o artigo científico é você fazendo uma leitura ativa, né? É você tendo em mente quais são as perguntas que realmente te interessam e fazer essas perguntas diretamente para o estudo. Então você tá com ele aberto aqui na sua frente e você fala, cara, eu tenho algumas coisas que eu preciso perguntar para você, senhor estudo, que você vai me responder. Dependendo das suas respostas para mim, eu vou querer prosseguir com essa leitura. Dependendo da sua resposta, eu não vou querer prosseguir. Dependendo da sua resposta, eu vou ficar mais confortável de que esse estudo foi realmente bem feito e que dá para confiar nos resultados ou não. Dependendo das suas respostas, eu vou conseguir confiar mais ou menos nessa conclusão. Eu quero que você anote as 5 principais perguntas. Eu vou colocar no mapa mental aqui, tá? Como você vai fazer uma leitura ativa de artigos científicos daqui em diante, tá? Primeiro, você vai se perguntar qual é a hipótese. Acabamos de falar sobre isso extensamente, né? Qual é a hipótese? O que de fato está sendo estudado? O que os autores estão testando aqui? Exatamente, escreva com o maior grau de detalhe possível. E onde que você vai encontrar essa hipótese? Geralmente vai ser na introdução. Eu vou abrir um artigo científico daqui a pouco para a gente ver isso aí, tá? Mas normalmente vai ser na introdução. No último parágrafo da introdução especificamente, tá? Normalmente vai ser isso. Agora, ele não vai te dizer como que ele testou essa hipótese na introdução, não faz sentido, tá? Isso é uma das coisas que você vai encontrar na metodologia. Então essa é a segunda parte, como essa hipótese foi testada.
Essa é a segunda pergunta que você vai se fazer, tá? Como que eles testaram essa hipótese? Você vai encontrar isso no método, na seção de metodologia desse estudo. Qual foi o desenho exatamente? Como que eles quiseram testar o efeito de consumir mais ômega 3 na dieta para redução de sintomas depressivos? O que foi feito exatamente nesse estudo? Qual foi o desenho exatamente que foi utilizado? Qual o delineamento desse estudo? Tudo isso são perguntas que você tem que fazer, tá? Então, ó, já vou colocar aqui a resposta. Eu espero que vocês estejam anotando isso, tá? Mas, ó, qual foi o delineamento do estudo? Delineamento, é um estudo observacional, é um estudo experimental randomizado, é um estudo experimental randomizado duplo cego ou aberto. Então, qual o delineamento, tá? Por quanto tempo o tratamento foi testado? Ou a hipótese foi testada, né? Então, isso aí são coisas que você vai ver no método. Por quanto tempo o tratamento foi testado? Qual foi exatamente o delineamento? Qual foi a comparação? Que comparação que foi feita? Foi ômega 3 versus placebo? Foi ômega 3 versus um medicamento? Foi ômega 3 versus psicoterapia? Foi ômega 3 versus nada? Ômega 3 versus estatina? Sei lá. Tem estudo. Ômega 3 versus estatina para depressão. Então, qual foi a comparação? Eu tenho que saber qual foi a comparação. Quanto tempo? Qual foi exatamente o protocolo de intervenção utilizado nos tratamentos testados? Qual foi exatamente o protocolo de intervenção feito nos tratamentos testados, gente? Tanto no grupo intervenção quanto no grupo controle. O que foi feito nos grupos ali? Atendimento clínico ou só foi uma conversinha rápida, a pessoa recebeu o medicamento, o suplemento ali e foi para casa? Teve um acompanhamento com psicoterapia ou não durante o estudo nos dois grupos? Teve prescrição de medicamento ou não? O que foi feito? Quantas visitas existiram ao longo desse tempo de acompanhamento? Então, ó, quantas visitas? Tá? Quantas visitas ao longo do tempo de acompanhamento? Cara, tudo isso tem a ver com como a hipótese foi testada. Então, são várias perguntas que você já tem que ter em mente antes para você extrair essas informações do artigo científico. Você vai ler o artigo científico passivamente? Você não vai. Você vai ser um leitor ativo, que você vai caçar o tesouro. Você vai ler com perguntas em mente e você vai caçar essas informações. À medida que você faz perguntas extremamente relevantes como essas e você não consegue ter uma resposta clara, não sinta-se incompetente. Porque, muito provavelmente, a incompetência foi do pesquisador de não ter descrito adequadamente o que ele fez naquele estudo. E isso vai ser um problema para você conseguir interpretar, logo, vai ser um problema para você conseguir confiar nesse estudo. E não é sua culpa, é culpa do pesquisador. Então, esses são os pontos importantes de como a hipótese foi testada. Agora, não basta você avaliar como essa hipótese foi testada. Dentro de como a hipótese foi testada, tem um ponto super importante que eu vou colocar até como terceiro tópico, que é qual foi o desfecho primário. Então, isso é um ponto super importante. Qual foi o desfecho? Lembra que eu comentei? Não pode pensar no efeito de comer peixe na saúde. Não existe saúde. Saúde é um negócio amplo. Um estudo científico não testa saúde. Um estudo científico testa qual é o efeito de alguma intervenção contra um comparador para uma finalidade específica. E aqui no meu exemplo que eu estou usando agora, eu estou falando de depressão. Então, ó, o desfecho foi depressão. Eu vou abrir um artigo para te mostrar por que eu estou usando esse exemplo, tá? Mas foi de depressão. Agora, como que depressão foi mensurado? Como que depressão foi definido? O que eles entendem por depressão? Se você entende um pouco, se você já é da área, você sabe que podem existir definições diferentes, podem existir critérios de diagnóstico diferentes. Dependendo da época em que esse estudo foi conduzido, isso pode ser diferente também. Existem transtornos de humor que não necessariamente se encaixam dentro de transtorno depressivo maior, por exemplo. Então tem muitas nuances aqui que você tem que entender de definições. E isso é uma coisa que você vai ter que se perguntar, cara. E além disso, o desfecho de interesse. Olha, no meu caso aqui é sintomas depressivos, né? Porque eu quero saber se é útil para tratar para depressão e a gente testa primariamente sintomas depressivos. Como que foi mensurado de sintomas depressivos? O desfecho foi mensurado. Você vai se perguntar isso. Ah, o efeito de uma droga para perfil lipídico. Tá bom, o que é perfil lipídico? Como que foi mensurado? Ah, foi LDL, foi feito a partir de tal equação, a partir de tais exames que foram feitos, porque o LDL o pessoal normalmente não afere, né? A gente estima a partir de um cálculo. E, se foi jejum, se não foi jejum, etc. Então, tá vendo que você, dependendo do desfecho de interesse, você tem várias nuances ali. No caso da depressão, você tem que ver como é que foi mensurado esse desfecho. Foi por uma escala validada?
Escala validada de depressão? Essa escala é validada mesmo ou os autores estão dizendo que foi validada, mas não é? Isso é importante. Essa escala é autorrelatada ou é aferida pelo clínico, pelo pesquisador? Isso é importante saber, tá? Eu não vou dar um spoiler aqui, mas porque isso é um ponto até mais avançado. Mas dependendo se é uma escala autorrelatada ou é utilizada pelo clínico para avaliar sintoma depressivo, isso pode impactar no risco de viés do estudo, ou seja, na probabilidade de ter viés nesse resultado ou não ter viés. Tá? Então, são outro ponto super importante. Então, aqui você está vendo qual é o desfecho de interesse, sintomas depressivos. Como que ele foi mensurado, se é uma escala validada ou não, se essa é uma escala autorrelatada ou não. Qual é a interpretação que você vai fazer a partir de qualquer resultado nesse desfecho? Como assim, Igor? Não entendi. Cara, sabe que quando você tem um resultado benéfico, esse resultado não pode ser simplesmente funciona ou não funciona. Não existe. Essa dicotomia não existe. Então, se você não tinha essa clareza antes, você tem agora. E anota aí, por favor, tá? Você nunca vai pensar se funciona ou não funciona, gente. Você tem que pensar o quão bem funciona. O quão bem alguma coisa funciona. Além de saber se funciona ou não. Quando você vai no mercado, você não se preocupa apenas se o item ali que você tem interesse em comprar, ele está mais barato ou não. Você quer saber o quão mais barato ele está. Você tem que saber qual é a diferença de preço. Não basta você ver que, o leite está mais barato, então eu vou comprar 1 tonelada de leite agora, porque está mais barato. Mas está 1% mais barato. Você vai comprar 1 tonelada de leite? Tá? A não ser que você queira ficar muito inflamado, realmente. Aí você compra 1 tonelada de leite independente, se você gosta muito de inflamação. Mentira, tá? Brincadeira. Leite não inflama, não. Caso contrário, você não vai, né, comprar esse monte, porque, cara, não é uma promoção tão boa assim. Não faz sentido eu sair correndo para aproveitar isso. Tá? Então, qual é o tamanho do benefício? E dependendo da escala que foi utilizada para medir depressão, o tamanho do benefício vai ser um ou outro. Então, por exemplo, na escala HDRS, para depressão, um efeito importante considerado é uma redução de 3 pontos. Se esse estudo vai me mostrar uma redução de 2 pontos, de 1 ponto, cara, calma aí. Talvez não seja importante. Então você tem que entender qual é um efeito importante nesse desfecho. Reduzir 0,02% da hemoglobina glicada pode ser estatisticamente significativo no estudo, mas será que vai ser relevante na prática? Vai ter relevância clínica para o paciente diabético? Vai mudar o risco dele de ter uma complicação microvascular? Reduzir 0,02% da glicada? Cara, nem 0,1% reduz. 1% de glicada, ok, já é uma coisa. Mas 0,1% não. 0,5% começa a ser uma coisa que para algumas pessoas é relevante. Compreende? Então, qualquer mudança em qualquer desfecho, ele precisa não apenas existir a mudança, mas essa mudança precisa ser clinicamente importante para a pessoa, tá? E isso você vai descobrir apenas perguntando qual é o desfecho e depois se perguntando qual é o efeito importante para esse desfecho. Quarta pergunta, qual vai ser a próxima pergunta? Agora que você já tem uma noção de como é que a hipótese foi testada, como que esse estudo foi conduzido, qual é o desfecho primário de interesse, você vai se perguntar, foi justa a comparação que foi feita? Essa é uma pergunta muito importante. Dentro de um estudo que está comparando uma intervenção contra um comparador qualquer, para um desfecho de interesse, essa comparação tem que ser justa. Você não pode simplesmente começar uma corrida com uma pessoa que começou 3 metros na sua frente, uma corrida de 50 metros rasos, uma pessoa começar 3 metros na sua frente. Faz sentido? Não faz sentido. Essa pessoa começou com vantagem. Isso é uma comparação injusta. Em artigos científicos existem comparações injustas. Quando? Quando um grupo ele começa com fatores prognósticos mais favoráveis do que um outro grupo. Então, quando um grupo tem prognóstico mais favorável do que o outro, por qualquer razão que seja, é possível que, no final das contas, no final da corrida, um grupo ganhe do outro e faça parecer com que a intervenção funciona. Ou parecer que a intervenção não funciona. Quando, na verdade, isso não é a realidade. Isso é apenas um reflexo de um desbalanço que existiu no início da corrida. Compreende? Então, a gente tem que se perguntar isso aqui, cara. A comparação foi justa?
A comparação sendo justa, normalmente ela vai ser justa como? Dentro de ensaios clínicos randomizados. Esse é o tipo de estudo que normalmente vai fazer uma comparação justa. Normalmente, se ele for bem feito, ele vai conseguir colocar as pessoas parelhas no início de uma corrida, para elas começarem a correr exatamente no mesmo milissegundo ali que foi disparada a cornetinha lá do bagulho. Não sei se é uma corneta, um tiro, sei lá, sei lá o que é, mas enfim, começa a corrida. Normalmente, tá? Mas nem sempre. Então, quando você lê um ensaio clínico randomizado, você tem que se preocupar se essa comparação foi justa ou não, e você vai fazer isso como... Já vou dar uma baita dica aqui, você vai fazer isso na tabela 1 desse estudo. Então, na tabela 1, é normalmente a primeira tabela que aparece, a tabela que vai mostrar as características da pessoa justamente na largada. E aí você vai avaliar se essa galera está parecida uma com a outra, se a intervenção parece com o comparador ali no início do estudo ou se não parece, tá? Depois de perguntar se a comparação foi justa, você vai ter que perguntar se houve um claro vencedor. Então, esse é o próximo ponto, que é quando? Quando você vai ver os resultados. Então, o que os resultados estão te dizendo? E com essa pergunta em mente, você não vai para a sessão de resultados deixando o autor te levar pelo texto, sabe? E fazendo aquela leitura passiva. Não, você vai com uma leitura ativa. Por quê? Porque você vai exatamente procurar o quê? A diferença entre grupos no final do estudo. Qual é a diferença entre grupos no final do estudo? Você busca por este resultado especificamente, no desfecho primário, que no nosso caso é sintomas depressivos. Quem ganhou? Será que houve um vencedor claro na redução de sintomas depressivos? Quando eu comparo o ômega 3 versus placebo nesse meu estudo aqui? Qual é a diferença entre grupos no final do estudo? Essa diferença foi estatisticamente significativa? Então, há um dado estatístico, uma evidência estatística para dizer que, de fato, um grupo é melhor do que o outro, ou seja, o ômega 3 é melhor do que o placebo? Essa diferença provavelmente aconteceu por acaso? Então, é possível que o acaso seja compatível com esse resultado que eu estou vendo ou não? Isso é uma outra coisa que você vai conseguir tirar dos resultados, tá? Outra pergunta importante. Qual foi o tamanho dessa diferença? Lembra da analogia do desconto? É aqui que você vai ver, nessa parte dos resultados, nessa hora que você vai fazer a pergunta. Tá bom, teve diferença entre os dois grupos. Parece que, de fato, o ômega 3 é melhor do que placebo, por exemplo. Mas qual foi o tamanho dessa diferença? Será que essa diferença é clinicamente importante? Será que faz diferença na vida das pessoas? Então, isso é uma pergunta que você vai ter que se fazer, contextualizando com o quê? Com essa informação aqui de cima que você já sabia, né? Se o efeito é importante em sintomas depressivos ou não. Estava lá em cima. Então, isso é uma outra informação que você vai tirar da sua tabela de resultados, tá? Uma das últimas informações mais relevantes nesse momento. E aí, depois de fazer essa interpretação da importância clínica do achado, em termos de magnitude de efeito, você vai se fazer uma pergunta que vai te levar para uma inferência, vai te aproximar da inferência que você vai fazer. Qual é a importância desse resultado? Qual é a importância desse resultado na prática clínica? Será que isso modificaria uma conduta? Será que isso me faria acreditar que o tratamento funciona ou não? Me aproxima de tomar uma decisão de prescrição ou não? E a última pergunta que você vai fazer é: eu fui convencido? Essa é a pergunta mais interessante que você pode fazer. Deixei por último para fechar com chave de ouro dessa parte, tá? Calma que a aula não está acabando não, tá? Mas, ó, eu fui convencido? E o que implica esse eu fui convencido? Bom, implica o quê? Implica em você dizer que o experimento foi adequado. O experimento foi adequado para testar essa hipótese. Ele serve para testar essa hipótese. Perfeito, beleza. Só que não basta isso. Esse estudo ele tem que ser válido. Ele tem que ser um estudo que é capaz de te fornecer um resultado livre de viés. Então, esse estudo é válido? Isso é uma outra pergunta que você vai ter que se fazer. Você vai ter que identificar possíveis problemas nesse trabalho, e eu daqui a pouco eu vou te dizer como que você pode ter um atalho para isso, se você não tem capacidade de ver agora se tem viés ou não no estudo, você tem um atalho bastante eficaz aqui, inclusive, que vai te ajudar nessa missão, beleza? Agora, você vai se perguntar, então, se esse estudo é válido ou não, e eu vou te mostrar daqui a pouquinho o atalho. Próxima pergunta, você vai se perguntar, cara, será que o acaso pode justificar esse resultado?
Porque um estudo pode ser válido, ele pode não ter viés no resultado final, mas pode ser que por uma imprecisão estatística, por questão de acaso, eu cheguei num resultado positivo, ou cheguei num resultado negativo, ou eu cheguei num resultado inconclusivo. Tá? Então, são 3 possibilidades de conclusão. Já anota aí que isso é uma outra parte importante. Tá? É possível que, mesmo que o estudo seja confiável, eu, por acaso, tenha problema para tirar uma conclusão definitiva. E aí eu tenho 3 possíveis conclusões que podem acontecer por acaso, que é a intervenção funciona, é uma possível conclusão, mas funciona por acaso. A intervenção não funciona, é uma possível conclusão, mas também pode ser por acaso. E uma terceira é, não sei se a intervenção funciona. Vocês têm clareza? Isso aqui é muito importante, tá? Não sei se vocês pegaram a importância dessa chave que eu criei aqui, tá? E a importância de sair da dicotomia das conclusões. É super comum que as pessoas tomem conclusões dicotômicas quando elas leem algum artigo. Normalmente, a pessoa vai pegar um artigo e vai falar, com base nesses dados, a intervenção funciona. Ou, com base nesses dados, a intervenção não funciona. É assim para você? É assim para você ou você já viu as pessoas fazendo isso? Por que você acha que as pessoas não tomam essa terceira conclusão aqui? A partir de um resultado qualquer, a pessoa falar, não sei se funciona. Sabe por quê, gente? Porque a gente aprende errado a ler os artigos científicos. A gente é ensinado a olhar para o p-valor, que é um númerozinho ali estatístico, tá? Um construto estatístico, que mostra para a gente se a gente rejeitou ou não rejeitou a hipótese. E o que é esse negócio de rejeitar ou não rejeitar a hipótese? Hipótese nula, né? Cara, basicamente é você dizer que a sua hipótese nula era verdadeira ou ela não era verdadeira. Em essência é isso. O que é a hipótese nula? A hipótese nula é uma simples afirmação. A afirmação de que não há diferença entre placebo e ômega 3. Essa é a hipótese nula. E aí, eu, a partir dessa hipótese nula, vou conduzir um experimento. E esse experimento talvez me dê evidência convincente, suficiente para que eu rejeite essa hipótese nula. Para que eu fale, cara, na verdade, essa hipótese nula está errada. Na verdade, ômega 3 e placebo tem diferença sim. Eu não posso falar que ômega 3 e placebo não tem diferença nenhuma. Então eu rejeito essa hipótese nula e eu aceito a hipótese alternativa, que é o quê? Ômega 3 é melhor do que placebo. Se esse meu estudo me fornece um resultado com p-valor significativo, com resultado com significância estatística, que mostra que de fato o ômega 3 ganhou do placebo. Que seria análogo a o leite está mais barato. Então ele só diz que ganhou. Então tem uma diferença estatisticamente falando ali. E a gente leva essa dicotomia adiante e introjeta isso e só pensa que o estudo mostra que o ômega 3 é melhor do que o placebo ou mostra que não tem diferença. Por quê? Porque o teste de hipótese, ele naturalmente ele é dicotômico. Ele só pode te dar 2 resultados, ou foi estatisticamente significativo ou não foi. E esse é o grande erro. Esse é o grande erro por quê? Porque muitos resultados não significativos, eles podem mostrar pra gente dados, informações insuficientes. Um p-valor não significativo, ele não mostra pra gente que ômega 3 é igual a placebo. Não tem diferença nenhuma, não tem efeito nenhum. Não. Um resultado sem significância estatística, ele pode estar mostrando pra gente simplesmente que a gente não tem certeza, a gente não tem como concluir nada. É um resultado muito incerto. E isso você não vai saber olhando para o p-valor. Você vai saber olhando para o que a gente chama de intervalo de confiança, que é análogo à margem de erro. Esse é o dado dentro do artigo científico que vai te ajudar a entender se realmente o acaso pode justificar esse resultado ou não. É isso, é a margem de erro que vai mostrar para você se você pode falar de fato que a intervenção funciona, se a intervenção não funciona, ou se você não sabe se a intervenção funciona. Beleza? Não olha para p-valor, você vai olhar para intervalo de confiança, que o p-valor não vai te dizer isso, e você não vai mais assumir posições dicotômicas daqui em diante. Você vai pensar agora que existem 3 possíveis respostas, em vez de 2. Você vai pensar que existe a possibilidade de que você não sabe se essa intervenção funciona. Ou seja, agora você sabe que existem artigos científicos que são inconclusivos.
Vou criar mais uma chavezinha aqui para colocar isso aqui, ó. Estudos inconclusivos. Beleza? Então, artigos científicos inconclusivos são aqueles que são muito imprecisos e por alguma razão estatística, normalmente por falta de tamanho amostral, por perda de dados, ou porque a minha amostra era muito heterogênea, e aí me gerou resultados com intervalos de confiança muito amplos, porque tinha um desvio padrão muito grande, e isso faz com que eu não tenha tanta precisão no meu resultado final, e, por sua vez, eu fico mais incerto de qual é a melhor conclusão que eu posso tirar, ou seja, eu tenho um estudo inconclusivo. Infelizmente, a maioria dos estudos que são conduzidos são inconclusivos. Já fica com isso na cabeça, tá? E é por isso que você vai se preocupar muito com isso daqui em diante, tá? Porque você sabe que a grande maioria dos estudos são inconclusivos, sim. Então tá, beleza, gente. Esses 7 pontos que eu trouxe aqui são a base da sua leitura ativa. São a base da técnica de leitura ativa que você vai ter que implementar daqui em diante. Falei para você que a gente tem que saber procurar, encontrar as informações, a gente tem que saber entender esse estudo científico plenamente, com base naquelas 7 perguntas, né? A próxima etapa é o quê? Avaliar. E avaliar, a gente já fez a avaliação em parte dentro desse nosso mapa aqui, né? O que eu estava fazendo avaliação aqui? Olha, eu estava avaliando esse estudo quando eu avaliei se a comparação foi justa ou não. Eu estava avaliando esse estudo se a escala que ele escolheu foi uma escala validada. Eu estava avaliando esse estudo, ou seja, avaliando criticamente, vendo se presta ou se não presta, em termos mais grosseiros assim, se esse estudo foi feito de forma adequada, se é satisfatório como ele tentou testar essa hipótese. Eu estava avaliando esse estudo quando eu perguntei qual é a diferença e se essa diferença pode ter sido por acaso ou não, e se esse tamanho de efeito ele era importante ou não, se o tamanho do desconto ele era relevante. Eu estou avaliando esse estudo se, quando eu olho para o intervalo de confiança e eu vejo se esse intervalo de confiança ele é muito amplo ou não, para dizer se é um estudo conclusivo ou se ele é inconclusivo. Então, nesse momento, a gente acabou de fazer a transição entre entender o estudo, o que de fato fez, como ele foi feito, o que ele encontrou, qual foi o resultado em si, quem ganhou, e depois a gente transiciona para avaliação, que é pensar de forma crítica, que é o nosso pensamento crítico que a gente aplica na hora de ler aquele estudo, tá? E depois de avaliar, você vai ter que fazer uma inferência. Não basta você olhar para o resultado e ver que o ômega 3 ganhou do placebo, no entanto, o estudo talvez ele não seja tão conclusivo assim, e pronto, era isso. Não. Você interpretou o achado desse estudo. Agora você vai ter que fazer uma inferência. Tá bom, o que isso significa para o mundo real? O que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar alguma conduta? Vai fazer alguma coisa? Eu vou ter que mudar alguma coisa na minha prática ou não? Essa é a última etapa. Muitas vezes, vocês vão pegar um artigo científico e querer fazer tudo isso ao mesmo tempo. Ou querer daqui a pouco pegar e fazer uma inferência sem antes ter entendido o que o estudo fez, tentou fazer, e sem ter avaliado esses pontos que eu acabei de comentar para vocês, a validade dele, a precisão do resultado, a importância do efeito que foi visto. Muitas vezes a gente vai querer fazer inferência sem avaliar e entender antes. Muitas vezes a gente vai querer avaliar o estudo antes, ver se tem viés, ver se o resultado foi importante, sem ter entendido a metodologia, sem ter entendido o experimento, como ele tentou testar aquela hipótese ali. Então, cara, tem etapas. As habilidades são 4 habilidades e essas habilidades seguem um passo a passo. Não tem como você colocar uma coisa antes da outra. Você vai se ferrar desse jeito. Você vai se confundir. Você vai provavelmente errar feio no seu julgamento, inclusive. Se você já partir para conclusões precipitadas, fazendo inferências, antes de entender e antes de avaliar com calma aquele estudo. Luiz, estudos inconclusivos podem agregar na prática clínica? Isoladamente, não. Isoladamente, se uma coisa é inconclusiva, cara, tem uma probabilidade muito baixa dessa informação ser útil para você tomar uma decisão ou não. Tá? Simplesmente porque não tem como saber. Por definição, o estudo inconclusivo é não sei a resposta. E se você não sabe a resposta, você não sabe quem é melhor do que quem. Tá? Agora, se você tem vários estudos inconclusivos, você pode tomar uma decisão. Como que faz isso? Quem é que me diz aí? Quem é que manda no chat como que a gente faz para tomar uma decisão com base em vários estudos inconclusivos? Vou ler com vocês o título, tá? O efeito de ômega 3, suplementação de ômega 3
em sintomas depressivos e qualidade de vida relacionada à saúde no tratamento de mulheres idosas com depressão. Um estudo duplo cego controlado por placebo, ensaio clínico randomizado, que mostrou que o ômega 3 ganha de placebo para sintomas depressivos. Olha só que interessante. Conclusão desse estudo e os resultados. Vou ler os resultados com você aqui. A média de GDS, o que é GDS? GDS é uma escala que mensura a depressão em pessoas idosas, tá? Lembra que eu falei para você, uma das perguntas que você vai ter que fazer em qualquer artigo científico é ver como que eles mensuraram o desfecho, qual foi o desfecho primário? Vamos fazer exercício aqui, vamos voltar uma casa aqui. Qual é a nossa hipótese sendo testada aqui? Você consegue? Acabei de falar o título para você, manda no chat aí. Qual é a hipótese que está sendo testada aqui? Olha, vou ler de novo, está no título. O efeito de ômega 3, suplementação de ômega 3, em sintomas depressivos e qualidade de vida relacionada à saúde no tratamento de mulheres idosas com depressão. População, mulheres idosas. Intervenção, suplemento de ômega 3. Comparador, placebo. Desfecho, sintomas depressivos e qualidade de vida relacionada à saúde. 4 componentes, nossos 4 domínios, nossos 4 elementos claramente descritos no título. Fez sentido? Então, beleza, a gente tem um experimento aqui que, teoricamente, está testando uma coisa que nos interessa. Por quê? Porque eu vou saber se eu devo prescrever ômega 3 para mulheres idosas ou não, com depressão, certo? E, cara, com base na conclusão desse estudo, eu vou prescrever sim. Por quê? Conclusão. Suplementação com... Que nome feio é esse? O que é isso aqui? Ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa ômega 3. É o N3-LC-PUFA. PUFA é ácidos graxos poliinsaturados, LC é de cadeia longa, long chain, e N3 é ômega 3. Tá? Então, suplementação com ácidos graxos poliinsaturados do ômega 3 é eficaz na redução ou na melhora de sintomas depressivos e qualidade de vida no tratamento de mulheres idosas com depressão. Você vai sair prescrevendo, você vai sair correndo para a farmácia, vai comprar todos os potes de ômega 3, sair distribuindo em todas as casas geriátricas e todos os... Ou você vai ler esse artigo. Você vai abrir esse artigo para dar uma olhada, para ver se realmente... Será que eu posso confiar na conclusão? Será que a conclusão desse estudo está compatível, consistente com o que ele disse? Com o que ele mostrou nos resultados, perdão? Será que a conclusão bate com os resultados? Será que os resultados são fidedignos? Será que esse desenho desse estudo foi apropriado para testar essa hipótese? Cara, são essas perguntas que você vai ter que se fazer. E qual é a melhor forma de você fazer essas perguntas? Para você ficar com a cabeça, com a sua visão mais aguçada. É depois de ler a conclusão. Porque agora você vai ter um espírito investigativo de verdade. Você vai estar pensando agora na conclusão que os autores chegaram e você vai estar com esse questionamento na cabeça. Será que dá para concluir isso? O que eu preciso ver para ter certeza de que essa conclusão procede? Aí seu olhar vai ficar aguçado, porque você vai abrir o artigo já com as perguntas em mente que eu trouxe ali e você tem no mapa mental. Tá? Então assim, a interpretação do artigo científico, a prática baseada em evidências, ela não é... A gente olha para esses termos, olha para essas palavras aqui e pensa, interpretação de artigos científicos, eu tenho que ler um estudo. Prática baseada em evidências, eu tenho que ver os estudos e ver o que eles me dizem, e aí eu vou tomar uma atitude com base nisso. Tá, mas será que isso é suficiente para alguma coisa? Eu argumento que não. A gente usa essas palavras, esses termos aqui, só que, no fundo, tem muitas outras coisas que precisam estar mais claras para a gente. Por exemplo, tudo isso aqui. Eu tenho que entender que tipo de artigo eu estou lendo para basear a minha prática. Eu tenho que entender qual é o delineamento desse estudo. Eu tenho que entender a lógica por trás da hipótese. Eu tenho que entender o que exatamente foi testado, as análises que foram feitas, o que exatamente os resultados estão me dizendo, qual a interpretação mais correta dos resultados, como fazer a integração desse estudo com o resto do conhecimento prévio. É importante? Porque só um estudo isolado não vai bater o martelo numa hipótese. Como esses estudos impactam no mundo real e de que forma essas informações devem ou não ser utilizadas na prática clínica. Tudo isso aqui tem que estar na sua cabeça. O que tem que estar na sua cabeça é o que está embaixo no iceberg, não é a ponta do iceberg. Isso aqui é legal, beleza. Mas, de verdade, o que importa é o que está aqui embaixo. E
Como que você faz para responder tudo isso? Bom, uma das técnicas é justamente aplicar a leitura ativa, com aquelas perguntas em mente. Depois que você entende qual é a pico, qual que é a hipótese sendo testada e você lê a conclusão daquele estudo. Depois que você faz isso, você fica numa posição mais aguçada para você conseguir responder aquelas perguntas. Tá? E como que você vai conseguir responder aquelas perguntas de verdade? Bom, uma dica que eu vou dar para vocês é esse método aqui. Tá? Isso aqui é onde eu vou te ensinar tudo isso com muito mais aprofundamento. Quem está dentro do Interpretando Evidência sabe. Essa é uma imagem nova, inclusive, que talvez muitos de vocês não tenham visto. Tá? Mas a organização de tudo que está dentro do Interpretando Evidência, fora o conteúdo teórico e técnico em si, cara, a gente organiza tudo isso em 4 grandes núcleos, né? Primeiro você vai ter que ter toda a sua base científica, os fundamentos, tem que entender qual é a lógica do processo científico, como que a gente faz testes, o que é um teste de hipótese, como que pesquisas funcionam, como é que elas nascem. Depois você vai fazer uma navegação científica direcionada, que é o quê? Você vai conseguir encontrar, procurar os artigos científicos por conta própria, encontrar essas evidências e saber direcionar seus esforços para as evidências que são mais relevantes e que importam mais para você. Depois você vai aplicar os conhecimentos que você vai aprender na formação para entender como fazer um modelo analítico de leitura na prática, que é o quê? Cara, pensar criticamente se aquele resultado é válido, se aquele resultado é importante para a prática clínica, se aquele resultado é relevante para o meu paciente, se aplica de fato na minha realidade ou não. Tá? E por último, você vai fazer o uso dessa evidência científica na prática. Então você vai saber como que eu vou fazer para introduzir informações científicas no meu raciocínio clínico, que é o processo de tomar de decisão, que é diferenciar o que é uma opinião e o que é uma evidência de verdade, e como não cair nas armadilhas científicas e nas armadilhas lógicas, ou muitas vezes não tão lógicas, que levam a gente para as melhores decisões possíveis, tá? Então aqui nessa aula a gente vai pegar esse exemplo desse artigo, vamos pegar esse artigo aqui para ir no gancho que vai nos dar o superpoder que a gente quer, que é ler e entender o artigo científico, saber se o estudo é importante ou se ele é só mais um nessa pilha de milhões de artigos científicos publicados que, no fundo, não mudam a nossa prática. Se você tem um determinado resultado que vai ser aplicável para você ou para o seu paciente ou não, e você vai ver como que muitas das vezes esses artigos eles não se aplicam para a sua realidade. Você vai pensar mais criticamente, pensar de forma lógica, vai pensar com plausibilidade, causalidade e transicionar o que você está vendo nessa aula aqui para outras partes da sua vida, com certeza. Tá? Então, qual era o artigo que a gente pegou aqui? Trouxe para você esse artigo. Deixa eu colocar a tela maior, acho que fica melhor assim. Era um ensaio clínico randomizado e muita gente pararia por ali. Muita gente pegaria essa conclusão e confiaria plenamente no resultado e acabou. Nem faria questão de abrir o artigo para dar uma olhada, para ver o que ele fez, se dá para confiar nesse resultado ou não. E o que está faltando nessas informações aqui que a gente vê no resumo? Para quem não sabe, um artigo científico ele tem o resumo e ele tem o texto completo dele. O que a gente está vendo aqui é a tela do PubMed, da base onde a gente encontra artigos científicos, normalmente, tá? E a gente está vendo onde é que ele foi publicado, a data, qual o título dele, os autores, e um resumo desse estudo, porque estudos científicos são muito grandes e é interessante que a gente tenha pelo menos uma palhinha ali para ver do que se trata. Vamos ler esse resumo junto? Em pessoas idosas, depressão é um dos diagnósticos mais perdidos, né? Então ele está dizendo que tem muitas pessoas que têm depressão e não sabem que têm ou não foram diagnosticadas, e inclusive com impactos negativos na qualidade de vida, tá? Os autores desse estudo investigaram se a suplementação de ácidos graxos ômega 3 melhora sintomas depressivos e qualidade de vida relacionada à saúde em pessoas com depressão, pessoas idosas com depressão. Como que eles fizeram isso? Como que eles testaram essa hipótese? Bom, um resumo do desenho deles está aqui, né? Foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, que demorou 8 semanas. Então, uma das nossas perguntas já foi respondida aqui, né? Quanto tempo durou? 8 semanas. Qual foi o contexto? Olha, foi uma nursing home, que é uma casa geriátrica, né? Dentro em Pavia, na Itália, tá? Quantos participantes, ou quem foram os participantes? Olha, eles estão dizendo pra gente que foram 46 mulheres com depressão, com 66 a 95 anos de idade. Então, mulheres idosas, tá?
como que foi a intervenção? O que foi feito de fato nesse estudo para testar o ômega 3? Bom, ele está dizendo aqui que 22 mulheres com depressão foram incluídas no grupo intervenção, ômega 3, que recebeu o quê? 2,5 gramas de ômega 3 por dia, tá? Qual era a composição desse ômega 3? Importante saber também que foi 1,6 gramas de EPA, que daí é o ácido eicosapentenoico, que é um dos tipos de ácido graxo ali que você tem de origem animal, dos peixes, e 0,83 de DHA, que é outro tipo de ácido graxo normalmente encontrado nos peixes. E 24 pacientes foram inclusas ali no grupo controle, no grupo placebo, que recebeu um tratamento inerte, certo? O desfecho primário, gente, o desfecho primário aqui foi o quê? Lembra que eu falei para vocês que você tem que saber qual é o desfecho primário do estudo, estava no mapa. E aqui, ó, eles estão te dizendo para você claramente, o desfecho primário foi melhora ou mudança em sintomas depressivos. Avaliado como? Falei para você também que você tem que se perguntar isso. Eles trazem no resumo aqui, ó, avaliado pela escala de depressão geriátrica, GDS, é essa, tá? Então, uma escala que teoricamente mensura a depressão, a gente gostaria que ela fosse uma escala validada, não sei se é ou não, a gente teria que pesquisar isso depois para saber. Mas é uma pergunta que você vai ter que responder. O que ele me disse que é o resultado agora, tá? Porque agora a gente já sabe como é que foi feito o experimento, pelo menos a gente tem noção do que é intervenção, o que é o placebo, quanto tempo foi feito esse tratamento. Agora o resultado, olha, ele está me dizendo que a média de score de depressão, a média de sintomas depressivos, na semana 8, foi significativamente menor no grupo ômega 3 comparado com placebo. Esse é o achado principal. Vou deixar aqui. A gente não vai ficar olhando para os outros desfechos. A gente determinou que o desfecho principal era a depressão. Eu estou vendo sintomas depressivos. E no resultado, o que ele está me dizendo de sintomas depressivos? Cara, ele está me dizendo essa linha só. A média de sintomas depressivos, de acordo com a escala GDS, foi menor no grupo ômega 3. E ele está me dizendo que é o seguinte, conclusão a partir disso, que a suplementação de ômega 3 foi eficaz. Pergunta, basta você saber dessa informação aqui para afirmar que funciona, para afirmar que você faria a prescrição ou não? O resumo está trazendo informações suficientes para você interpretar o achado, para entender os resultados ou não? Eu nem estou no processo de avaliar o estudo, estou no processo de entender o estudo. O resumo me permite entender? O Thiago já foi aqui, né? Já mandou. Significativamente quanto? Cara, primeiro, não tem nem o p-valor. Não tem a magnitude do efeito. Não tem a diferença entre os dois grupos. Eu não sei o quão melhor é ômega 3 versus placebo. Desconhecido para mim. Eu sei que a média de depressão foi menor, mas eu não sei quanto. Cara, eu preciso pegar o artigo científico inteiro e ler. Não tem como eu pular essa etapa. Então, a gente vai ter que ler esse artigo científico. A gente vai ter que abrir esse estudo e avaliar qual foi o tamanho desse benefício. Esse aqui é o PDF do artigo, tá? Espero que não esteja cortando muito. Você vai ver que esse estudo, evidentemente, ele tem lá o título dele, as mesmas informações que estava lá no PubMed, tem aqui, né? O resumo literalmente igual, é exatamente a mesma coisa no resumo, tá bom? Agora, ele vai ter muito mais informação. Ele vai ter informações para você sobre o que é depressão, quantas pessoas são atingidas pela depressão, quantas pessoas sofrem com a doença, qual é o quão onerosa ela é para a sociedade. Dá para você falar sobre dados epidemiológicos, dá para você falar sobre mecanismo de ação, de potenciais intervenções, dá para você falar como que o ômega 3 poderia funcionar. Cara, tudo isso vai ficar na introdução. Isso é importante se você não tem plena noção da área, do estudo ali. Tá? Isso pode ser muito importante. Mas, se você tem, normalmente você vai querer pular isso, você vai querer entender qual é a hipótese de fato que está sendo testada. E, cara, a hipótese que está sendo testada está aqui no nosso último parágrafo da introdução, como eu falei para você. Lembra? Ó, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do ômega 3. Tá? Basicamente o que está escrito no título. Beleza. No material e nos métodos você vai ver quantas pessoas foram recrutadas, quais foram os critérios de inclusão, os critérios de exclusão, quando que esse estudo foi conduzido, olha, entre janeiro e dezembro de 2006 até 2007. E aqui eles estão falando para você quais são todas as formas que eles fizeram, os procedimentos experimentais e tudo mais. Aquelas perguntas que eu fiz anteriormente, que eu coloquei no mapa mental, você vai ter que ter elas em mente para chegar nas informações relevantes aqui. E o que eu vou sugerir? Que você faça highlights assim, ó, tá? Faz um highlight, escreve, marca texto. Se você imprime o negócio, faz com marca-texto de verdade. Se você está lendo no computador, faz esse marca-textozinho aqui. Então eu já sei qual é a população de interesse, já sei como é que foi categorizado, já sei como é que foi definido se a pessoa tinha depressão ou não. E isso aqui, para mim,
pode estar adequado. Então pode fazer sentido sim, e pode ser uma forma adequada de identificar e diagnosticar depressão. E posso não ter nenhuma preocupação em relação a isso. Então as perguntas que você vai se fazer no mapa mental, você vai vir aqui e você vai sinalizar para ter clareza de quais são as respostas para suas dúvidas, beleza? Mas o que realmente a gente estava com maior dúvida nesse momento? A gente não vai ler esse artigo científico inteiro, tá? Qual é a maior dúvida nossa de interesse, cara? Eu já sabia qual era o tempo de estudo, eu já sabia qual era a dose que foi testada, se foi testado contra placebo ou não. Tá, eu já sabia de tudo isso. Agora, eu quero saber qual foi a diferença entre esses dois grupos. Eu quero saber se esse resultado é importante ou não, se impacta na prática clínica ou não. Esse é o meu primeiro ponto. Quando eu abri aqui esse estudo inteiro para ver, essa era a minha dúvida maior. Então, você já compreende que agora eu já estou sendo muito mais objetivo no meu processo de leitura ativa, porque eu não estou lendo tudo isso daqui lentamente, deixando que o autor me diga o que eu tenho que ler primeiro. Não. Tem várias coisas aqui que eu posso pular agora, mas eu posso voltar depois para tirar uma dúvida. Mas agora o maior ponto principal que eu quero ver é qual foi a diferença entre os dois grupos. E para isso eu vou ter que encontrar a tabela de resultado, tá? Então, vamos pular para a nossa tabela de resultado. A primeira tabela que a gente encontrou aqui nesse estudo é a composição nutricional do ômega 3. Me interessa nesse momento, cara? Para mim, não. Eu já sei qual foi a quantidade de ômega 3 que foi oferecido, tá? Tem lá as calorias, beleza, mas isso não é o meu ponto de maior interesse, tá? Meu ponto de maior interesse aqui seria encontrar os resultados da comparação entre os dois grupos. Bom, a próxima tabela que a gente chegou foi a tabela 2, que é a tabela das características basais. Lembra que eu falei para você que você vai ter que olhar a tabela 1 do estudo? É isso aqui. A tabela 1... Nesse caso é a tabela 2, tá? Mas ele está cumprindo essa função da tabela 1, que está mostrando para você quais são as características dos dois grupos no início da corrida. É aqui que você vai se perguntar se, cara, eles são comparáveis ou não. Será que essa comparação é justa ou não é justa, tá? E aqui eu estou comparando 22 pessoas no grupo intervenção, 24 pessoas no grupo placebo. Média de idade dos dois grupos é similar, 84,9 e 83 no outro grupo. Nível de escolaridade, se são casadas ou são viúvas, IMC dessas mulheres, o Mini Nutritional Assessment, então ver qual é o estado nutricional dessas senhoras. Então, tudo aqui você tem de informações relevantes. E qual que é uma das informações mais importantes para você saber dentro dessa tabela aqui? É se esses dois grupos, são equiparáveis em relação à gravidade da depressão no início do estudo. Isso é muito importante. Se você começa com um grupo que tem uma gravidade da depressão muito maior do que o outro, cara, é bem possível que no final das contas esse seu resultado esteja enviesado porque um grupo já começou muito melhor do que o outro. Isso pode acontecer mesmo num estudo randomizado. Por isso que eu falei para você, entra nessa tabela e veja. Aqui eu estou vendo que tem várias variáveis aqui que estão bem similares entre os dois grupos. E esse grupo aqui, esses dois grupos, eles estão similares também na gravidade da depressão. Então, eu não estou desconfiado de que essa corrida seja uma corrida injusta. Então, essa comparação, a princípio, nessa minha análise muito rápida, é uma comparação justa. Não tem viés aqui, tá? Tem gente que vai olhar e vai falar, não, calma aí. Tem uma diferença de 0,4 pontos, tá? Calma aí. Não viaja também. Eu acho que se você faz isso, você olha isso, você está querendo caçar pelo em ovo. E talvez seja por um viés seu. Talvez você não queira acreditar que o ômega 3 funciona, por exemplo, tá? Então, isso é importante. É muito preocupante isso, né? Tem que reconhecer suas crenças e vieses e inclinações, tá? Então aqui você tem que ver, cara, será que eu acredito que realmente funciona ou que não funciona? Quando você acredita em alguma coisa antes de ler o estudo, é possível que essa sua crença influencie no quão crítico você vai ser, e isso é um problema, tá? Então aqui seja o máximo, mais imparcial possível na sua leitura. Beleza, sei que eles eram similares entre si em relação à depressão. Agora eu vou procurar para o resultado de fato comparativo entre os dois grupos, né? Então estou procurando aqui. Ó, tabela 4. Olha que bacana. Na tabela 4 me parece ser a tabela que está de fato mostrando a diferença entre grupos para a depressão. Maravilha, encontramos a tabela que vai mostrar o meu resultado, que é o que faltou lá no resumo, que os autores não colocaram no resumo que eles deveriam ter colocado. Que é o quê? Ganhou do placebo, mas ganhou por quanto? Ganhou de quanto? Qual a diferença entre esses dois grupos? Olha só, tabela cheia de informação, coisa pra caçamba, que coisa de doido, eu vou fechar esse artigo, não vou mais ler. Você poderia ter essa impressão, mas não, cara, calma. Primeiro, ignora tudo que é desfecho secundário aqui. Não é importante para você isso aqui nesse momento, tá? Vou até,
fazer um negócio com vermelho aqui, ó. Tchau. Não veja o desfecho secundário nesse momento. Foca no desfecho primário, que a gente está interessado em saber se melhora a depressão ou não. Desfecho primário está aqui. Essa é a escala que foi utilizada, esse é o score que nos interessa. Então essa primeira linha é o que nos interessa. O que está em cada coluna aqui, pessoal? Você vai ter que ter clareza. Antes de sair lendo os dados, você vai ter que ter clareza no que tem em cada coluna. Primeira coluna, a média depois do tratamento no grupo intervenção. Então, esse aqui é a média de sintomas depressivos no meu grupo intervenção depois de ter recebido placebo. Essa próxima coluna que está na direita ali vai ser a média de sintomas depressivos no meu grupo placebo depois de ter recebido placebo. Beleza? Então, você está vendo que você tem o resultado para cada um dos dois grupos separadamente? Isso é ótimo, perfeito. Mas isso não é suficiente. Você precisa ter o resultado direto, da comparação direta entre esses dois grupos. E onde que isso está? Está na próxima coluna. A próxima coluna é a diferença média entre ômega 3 e placebo, com o seu respectivo intervalo de confiança ou margem de erro, que está aqui entre parênteses. Olha que legal. Então, isso aqui muitos estudos não apresentam, tá? Infelizmente. Eles apresentam para você a média do grupo 1, a média do grupo 2 e a diferença média entre os dois grupos. E é justamente esse resultado que está em azul que vai mostrar para você se ômega 3 ganhou de placebo e o quão bem ele ganhou. Qual é a diferença entre esses dois grupos? E aqui, na nossa próxima coluna, temos o quê? Temos a significância estatística. Ele está te dizendo se esse resultado, estatisticamente, é como se ele estivesse te dizendo que ele é explicado pelo acaso ou não. Que é basicamente o quê? Cara, se foi significativo, ele está te dizendo que o ômega 3 ganhou de placebo sim. E que os dados não são compatíveis, não são consistentes com a hipótese nula. Ou seja, é muito improvável que o ômega 3 não ganhe de placebo, supondo que não tem diferença entre esses dois grupos. Logo, eu vou rejeitar a hipótese nula e eu vou falar que, sim, ômega 3 é diferente de placebo e existe uma diferença sim. Então, existe algum efeito. Teoricamente, essa é a interpretação com base nos dados, nas informações. Agora, você sabe que isso não basta. Por que isso não basta? Porque a gente não interpretou o quê? O intervalo de confiança. E quando a gente vai interpretar o resultado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler o intervalo de confiança. Então, eu vou dar um zoom aqui para a gente ler justamente a parte que importa, tá? Qual é a parte que importa? É essa. Alguém me diz no chat qual é a conclusão que você tira a partir desse resultado aqui que está em azul. Eu já falei que o ômega 3 ganhou do placebo. Então, teoricamente, o ômega 3 funciona. O ômega 3 é melhor do que placebo. Agora, quais são as outras perguntas que faltaram aqui, que eu não fiz ou que eu não respondi ainda? Clinicamente importante. É clinicamente importante ou não? Não interpretei isso. Eu não interpretei se essa diferença entre os dois grupos é importante clinicamente ou não. Será que 3,2 pontos nessa escala GDS de depressão é importante para o paciente ou não? Será que é clinicamente relevante? Tem que ser clinicamente importante. Para você dizer que realmente é melhor do que placebo, se realmente funciona ou não, se vale a pena prescrever ou não. Outro ponto, intervalo de confiança. O Thiago botou no chat aqui, ó. Reduz em 3,2 pontos a pontuação na escala, podendo variar de menos 6,2 até menos 0,3. Cara, perfeito. Um prêmio para você, Thiago. Ele interpretou a margem de erro, o intervalo de confiança, que eu não tinha interpretado antes. Essa redução pode ser tão grande quanto 6,2 ou tão pequena quanto 0,3. O que vocês acham disso? Esse dado é relevante, irrelevante? Importa ou não? Cara, se o benefício ele pode ser tão grande quanto 6,2 e tão pequeno quanto 0,3, isso aqui importa sim. E o que isso daqui está me dizendo? Essa margem de erro de 6,2 até 0,3 está me dizendo que esse estudo é o quê? Eu não sei se a intervenção funciona. No entanto, vou adicionar mais uma aqui para vocês, tá? Ó, na verdade, eu não sei a intervenção funciona suficientemente bem. Ou seja, se o efeito é clinicamente relevante ou não. Então a gente tem aqui, ó, uma quarta interpretação, que daí é uma derivação dessa interpretação de cima aqui, né? Porque a de cima é não sei se funciona ou não. Isso normalmente vai vir o quê? Com resultado sem significância estatística. Aqui embaixo é não sei se a intervenção funciona suficientemente bem, ou seja, parece funcionar. Estatisticamente falando, tem um resultado significativo ali. No entanto, eu não sei se esse efeito é clinicamente relevante ou não. E por isso, isso aqui é um estudo inconclusivo também.
porque eu não sei concluir se essa intervenção, clinicamente falando, se traz benefício ou se o benefício é tão pequeno que não vai ser percebido pela pessoa. Então eu não sei o que fazer. A margem de erro ela é compatível com duas possíveis decisões diferentes na prática clínica. Ela é possível com uma possível decisão de prescrever, se o efeito de 6 pontos de redução ele é importante, e ele também é compatível com uma prescrição de não prescrever, porque 0,3 não é importante. É muito difícil que seja importante, tá? 0,3. Então, por essa imprecisão nesse resultado, nessa margem de erro imprecisa, eu tenho um estudo inconclusivo. Ele por si só não me convence. Ele por si só não confirma nem refuta a hipótese. Eu não posso falar que ômega 3 funciona ou que não funciona com base nesse estudo. Qual o tempo que me tomou para fazer isso, cara? Eu precisei só entender se o estudo de fato consegue responder essa hipótese, e ele consegue, porque é um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, tá? Que teve um acompanhamento prospectivo, ele avaliou a depressão com uma escala que a gente pode, vamos supor aqui que seja validada, tá? Mas você pode checar depois para ver se de fato é. Mas aparentemente é um estudo que foi, no desenho, a essência dele é adequada. Agora, é possível que tenha viés? É possível. A gente não avaliou o viés do estudo, tá? Isso é um ponto. Agora, independente de avaliar o viés ou não, cara, esse resultado, mesmo eu assumindo que esse resultado ele é verdadeiro, que ele é confiável, ele não é conclusivo. Ele não comprova nem desprova a hipótese. Sacaram? Cara, você tem que ter... Eu quero muito que vocês peguem a importância disso aqui, dessa narrativa que eu estou trazendo, tá? Porque é fundamental. Se você já entra num estudo preocupado se tem viés ou não, você não vai conseguir prestar atenção direito na metodologia, se o desenho do estudo foi adequado ou não, se ele de fato está testando bem a hipótese ou não está testando bem. Qual foi a hipótese de fato, exatamente? Se você entra num estudo afoito para ver se dá para confiar ou não na conclusão, você vai pular um monte de etapa importante. E essa etapa de ler o resultado e avaliar se a diferença entre os dois grupos é importante ou não, e ele é conclusivo ou não, ela tem que vir antes de avaliar o viés no estudo, tá? Nesse momento, a gente pode avaliar o viés nesse estudo, mas a gente já sabe que, simplesmente pela estatística, pelo próprio número do estudo, pelos resultados que ele apresenta pra gente, não dá para dizer que melhora. Suplementação foi eficaz. Você concorda com o autor quando ele fala que a suplementação foi eficaz, com esse intervalo de confiança, que ele é compatível com benefício de 0,3? Você já sabe, só olhando para a tabela do próprio resultado, sem avaliar, sem ser um crítico do estudo, assumindo que o estudo seja plenamente confiável, você já sabe que não dá para confiar na conclusão do autor. Qual é o próximo ponto, pessoal? Imagino que vocês já devam ter pensado. A minha pergunta do eu fui convencido, vamos retomar ela aqui. Eu fui convencido, tá? O que falta para você ser convencido? Precisão estatística. Eu tenho resultado inconclusivo. Faltou saber o tamanho de efeito mínimo, que é clinicamente importante. Também não sei. Então a gente tem que saber disso para interpretar, para ser convencido. E mais o quê? Esse é o ponto mais importante. Tem a ver com o que o Thiago perguntou lá no início, tá? Tem a ver com a minha resposta para a pergunta do Thiago, inclusive. Gente, faltou eu ver o que os outros estudos dizem a respeito a respeito disso. O que os outros estudos falam? Qual o resultado que foi encontrado pelos outros estudos? Importa ver outros estudos ou só esse? Só um estudo é suficiente? Então faltou olhar para os outros estudos para eu ver, ok, o que o corpo de evidência diz? Porque um estudo só isolado, ele pode, por acaso, chegar num resultado positivo. Mesmo que ele seja muito bem conduzido, gente. E é que daí que surgiram as revisões temáticas, né? Então, quando você vai responder alguma hipótese, você tem que perguntar o que o corpo de evidência diz. Maravilha, né? O que diz o corpo de evidência, cara? Será que tem revisão sistemática de ômega 3 para depressão? Tem. Inclusive, esse estudo que a gente leu agora, ele está incluso, ele está lá dentro dessa revisão. Ele está lá dentro dessa revisão sistemática. E como que você sabe? Fazendo sua busca aí pela evidência científica e encontrando revisões sistemáticas, tá? Essa aqui é uma revisão sistemática publicada na Cochrane, uma revisão sistemática de alta qualidade, que justamente reuniu estudos que estão avaliando a eficácia de ômega 3 para a depressão, para reduzir sintomas depressivos comparado com placebo. E o que eles estão mostrando pra gente aqui, cara? Eles estão mostrando pra gente que existem 30 e poucos estudos, tem 34 estudos envolvendo 1.924 participantes que avaliaram ômega 3 versus placebo.
Então, além daquele ali, tem outros 33. É muita coisa. É bastante evidência que existe. Será que aquele estudo lá foi confiável de verdade? Os autores aqui avaliam pra gente. Será que aquele estudo lá de fato é conclusivo? Será que aquele estudo lá impacta muito no final das contas ou não? O que será que os outros estudos dizem? Ele é consistente com os outros ou não? Cara, isso aqui, tudo isso, todas essas perguntas, essa revisão sistemática vai nos ajudar a responder. Essa revisão sistemática vai falar pra gente quais são os estudos que a gente pode confiar mais, quais são os estudos que a gente pode confiar menos. Qual que é o resultado final da evidência científica, juntando tudo isso num resultado único. Essa revisão sistemática com meta-análise vai mostrar isso pra gente. Através de uma meta-análise, ela vai combinar os resultados de vários estudos e mostrar um resultado final que a gente espera que seja, né, o mais próximo da realidade, o mais próximo da verdade, o mais fidedigno com o real efeito do ômega 3 para a depressão. Se realmente funciona, se não funciona, ou se funciona muito pouco, se o benefício existe, mas ele é muito pequeno. Essa meta-análise pode nos ajudar nisso, tá bom? Eu vou deixar isso aqui para um exercício para vocês, tá? Então, ó, você vai fazer o quê? Aplicar esse roteiro de perguntas, essa nossa filosofia de leitura ativa, objetiva que a gente viu ao longo dessa aula aqui, aquelas perguntas todas que eu mostrei no slide, eu mostrei no mapa mental, tudo que a gente fez naquele outro artigo, você vai se fazer fazendo essa leitura aqui de ômega 3 para depressão em adultos. Você vai ver se dá para confiar nessa evidência ou não, beleza? Então, só, para finalizar nossa aula, eu vou orientar que você pegue esse artigo e leia, tá? Pegue o mapa mental, pegue a nossa aula aqui, vá fazendo anotações se você não fez, se você já fez, ótimo, use suas anotações aí para usar na sua leitura dessa revisão sistemática e depois me diga, cara, manda mensagem para mim lá no Instagram, me manda no direct mesmo, fala comigo, diz, cara, eu tô conseguindo ler, ou tá confuso demais, eu não entendi nada, ou deu uma ajudinha, ou eu já sabia de tudo, não aprendi nada com você e esse estudo aqui é horrível, sei lá. Manda seu feedback, manda para mim lá no Instagram que eu vou gostar de receber sua mensagem, tá bom? Por fim, eu vou lembrar para você que se você tem interesse em aprender melhor sobre leitura de artigos científicos, sobre tudo que a gente comentou aqui e muito mais, evidentemente, o Interpretando Evidência seria uma ótima opção para você investir o seu tempo e o seu esforço. É um lugar onde você vai conseguir ganhar essa autonomia para interpretar os artigos científicos por conta própria, para ler de fato, para colocar esse passo a passo em prática, né? Para ter essa clareza de, ok, entender a base, entender como encontrar essas evidências, como fazer uma leitura ativa, como fazer o passo a passo, como aplicar esse roteiro de fato para cada tipo de estudo científico que você vai ler, o que você tem que se atentar mais, o que você tem que se atentar menos, como você vai fazer uma análise crítica para ver quais são os pontos que vão ser mais preocupantes, vão chamar atenção ou não, red flags dos estudos ou pontos que estão ok, que você faz com que ele te dá tranquilidade para você confiar no resultado. E no final das contas, como aplicar isso na prática, como que você faz inferências, como que você toma decisões, como que você faz recomendações baseadas em evidências. Então era isso, tá? Depois me digam o que vocês acharam e um abração. Vejo vocês na próxima.